eles estão falando que a classe desses estudantes é contrário. Tem jovens da alta sociedade envolvidos também. Caprichada, redonda, maneira, para 50 pessoas. Hoje ele está carente de coisas que de fato me tragam alegria no Isso aqui tá descalço. Eu vou pegar. A festa da Vita é pelo dia, os grupos Vamos Sereno e Carioca hoje, o convite para aqui na Rua das Boates. Vai gerar algum problema maior. Os caras vão pro lazer, pra brincar, pra se divertir, e que estão nos shoppings ali, de fato, jovens, é bom para o pessoal lojista, que gera mais dinheiro para eles na compra e tal, mas quando existe a desordem, quando existe esse problema, eu faço voto de que se feche o shopping, porque como que vai segurar se for um movimento? Se for um movimento, é algo que vem com algum propósito, tem algum objetivo, ainda porque não foi decifrado. É porque, segundo eles também, não, a gente, quando pergunta, eles ainda falam assim, não, a gente está apenas passeando no shopping, porque tem uns desses das redes sociais que são os famosinhos, né? Acabam sendo os famosinhos de quê? Aí, não, eles foram até no programa de TV esses dias aí, um deles, levaram, ele falou, não, eu até tive que inventar um autógrafo, para dar autógrafo. O menino fica famoso, porque, né? Porque deve ser o bonitinho lá, e as meninas gostam, e aí quando eles aparecem, aquela correria e aquela gritaria das meninas. Eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Pastor Wallace, eu digo porque eu tenho 45 anos já. Então, quando a gente tinha 16, 17 anos, não existia essa coisa nem de ir pro shopping. A gente se juntava mesmo, era na rua, né? Fazia o chamado hi-fi, né? Isso. Os meninos levavam um refrigerante, as meninas levavam um salgadinho e tal. E a gente fazia ali com música, dançava, tinha aqueles namorinhos e todas aquelas coisas. Mas era uma coisa tão saudável. Hoje em dia, o que está acontecendo com a juventude? E está se tornando uma coisa tão vazia. Eu estou falando uma coisa aqui, não estou nem generalizando não, porque tem muito de criação também dos pais. Mas está muito complicado isso, a juventude de hoje, eu não sei, a rede social está afastando as pessoas da família. Exatamente, e pelo esse afastamento da família, eles acabam sendo levados por toda sorte de movimento, de repercussão da mídia. Querendo ou não, esse movimento, essa modinha, ela hoje é algo famoso, é algo que chama atenção, é algo que, para quem está nessa modinha, acaba sendo bem descolado, como eles mesmos dizem, e quem é contra ela, então é o cara, é o estranho, é o quadradão, que ninguém quer saber. Se você não faz parte, você tem 16, 15, 16, 17 anos, você não faz parte do rolezinho, então você é careta. É o careta, é o antissocial. Então quer dizer, se eu tenho 15, 16 anos, não quero ir lá, porque eu prefiro de repente pensar no meu futuro, estudar para faculdade, por exemplo, o careta sou eu. Acaba por ser chamado de careta e discriminado. Não tem amigos. Você não tem com quem andar, não tem amigo, é o que vem acontecendo. Gil. Bom, rolezinho é movimento ou modinha adolescente? Daí a pergunta, movimento ou modinha, ou os dois, pastor Tiago? Pode ser os dois. Pode ser os dois. É aquilo que eu falei. Se for movimento, existe algo por trás. Como em off que eu comentava. Li a respeito na internet que os principais desse rolezinho já estavam se coligando a um partido lá em São Paulo. Então vamos pensar, imaginar que algum movimento político, que alguém querendo investir na juventude para crescer em cima deles. E se for uma modinha, é algo que daqui a pouco acaba. Quantas coisas já apareceram, a gente fala tanto, foi falado tanto aí no ano passado de
todo o rebuliço no Brasil, contra a Copa do Mundo, contra isso e aquilo outro. Ano passado queria aumentar a passagem de 2 alguma coisa para 2,90. Já chegamos a 3 e ninguém fez nada até agora. Então, quer dizer, isso é uma modinha. Quando é um movimento, existe um objetivo, seja pro bem ou pro mal, Existe inclusive uma comissão que se junta, organizada, para poder ir lá, reivindicar, fazer reunião. Isso é uma coisa séria. Importante ser feito. Não é um movimento que as pessoas vão de capuz para a rua para poder fazer baderna e quebrar banco. Isso aí é uma coisa. Esses daí querem aparecer de fato, né? Agora essa coisa desse rolezinho aí eu pergunto, pastor, aonde estão esses pais? As pessoas, os adolescentes, estão precisando mais de Deus, hein? Exatamente, até porque hoje o pai perdeu o domínio para os adolescentes. A gente vê a defesa que se tem o ECA, por exemplo, o pai não pode mais disciplinar um adolescente, o pai não pode mais chamar atenção, não existe mais colocar de castigo, não existe mais proibir, então levado, acredito eu, por essas modinhas. Vão levar por essas modinhas ao longo do governo. Querendo ter uma liderança, apenas o movimento deve passar. Porque a gente pega muito isso, pastor e André. Estou em Então, eu acredito que ele espaço que não é público, shopping não é público, então o dono tem o direito de abrir e fechar a hora que quer, dentro do acordo do contrato que tem com os lojistas, e se ele percebe que ali ele pode ter algum dano, ele pode fechar. Exatamente aí, porque na verdade o shopping não é um shopping, ao mesmo tempo que ele não é público, ele também não pode realmente impedir. Isso não pode impedir. Mas aí os comerciantes, quando começam a se sentir ameaçados, eles podem simplesmente fechar as portas. Isso aí não tem jeito. Eu se eu for comerciante, sou um dono de loja de shopping, a primeira coisa que eu faço é abrir a porta. Se eu vejo uma correria, um movimento lá de fora, eu vou até ajudar. Se eu vejo gente com família, com criança, ó, entra aqui que eu tô fechando a porta. Não, você não pode proibir, mas se eu tenho a minha loja dentro do shopping que é público, é particular. Eu fecho, acabou. Eu acredito que não se pode fechar a porta principal do shopping. Você falou a questão do pai e mãe aí, André, jogar a responsabilidade, transferir a responsabilidade. Volto a dizer, muitos pais permitem os filhos participarem desses movimentos ou modinhas, porque acreditam que ali tem algum tipo de referência para eles. E na verdade, referência para todos nós é pai e mãe, tem que ser pai e mãe. Isso aí é regra da Bíblia, é princípio da Bíblia, como qualquer gestão familiar. Se o cabeça não for o pai e subsequente ali a mãe, eles vão buscar onde? Nas modinhas, nos movimentos, em quem se acha alguma coisa. Você falou, não, eu sou famoso, vou inventar aqui um autógrafo. Poxa, isso aí é um absurdo. Aí acontece uma mente vazia, é verdade. Aí começa a acontecer tudo isso aí, como inúmeros jovens que eu já atendi, por um dia ter sido responsável da juventude do Estado, jovens que eu atendo lá na igreja. Esses dias até foi eu abri a igreja às 7 da manhã, 7h30 da manhã um jovem foi lá, chorando, um garoto de 17 anos de idade, toda aquele malandreado da garotada, da comunidade, mas foi lá chorando, porque a referência do pai é de um pai que não respeita a aliança do matrimônio, né, vive no adultério, vive na baderna, e da mãe, consequentemente, também fazendo as mesmas coisas. Ele falou, pastor, por causa disso, a minha fragilidade está sendo tanto ali no meu seio familiar, porque eu não tenho ninguém para me conduzir, eu procuro num sacerdote, num pastor, e graças a Deus que foi alguém que ele tem uma confiança, que possa dar algo para ele, e estou longe de drogas agora. Quer dizer, eu vou buscando todos os meios, porque a figura de pai e mãe já não se comprometem mais em dar educação e o caminho correto.
Isso aí independe se é crente, se é espírita, independe, porque o pai e a mãe tem que dar direção ao filho. E a maioria desses jovens, pastor e André, que estão nesse movimento, nessa modinha, pode ter certeza que pai e mãe nem sabem que ele está. Exatamente, foi aí a minha pergunta. Onde estão esses pais que não começaram lá atrás a ver essas coisas? Se o adolescente não tem a casa, o lar, a escola e a igreja, ele está perdido realmente. Um dia desse eu estava vendo uma reportagem, a mãe foi chamada pelo conselho tutelar porque o filho tem 14 anos, se eu não me recordo bem, 14 anos. E já estava sendo detido pela 4ª vez, por assaltos de automóvel e tal. E a repórter perguntando, você sabia, seu filho? Não, eu não sabia. Eu não sabia que ele fazia isso, não sabia onde ele estava. Ele saiu para ir para o colégio, para a escola, e para mim ele estava na escola. Ela não sabia que o filho já tinha sido detido pela 4ª vez. Eu tô rindo porque eu lembro que a primeira vez que eu saí, a minha mãe ela falou, filho, você só vai sair se for de casaco. Tava frio, e a gente morava lá nas regiões baixas, lá na Baixada. E eu falei, não, pô, mas isso é brega, mãe, pô, todo mundo vai rir de mim, ela, mas você só vai sair se for de casaco. Não, mãe, pô, deixa ele só de camiseta e tal, daqui a pouco eu tô aí, filho. Eu sou tua mãe, você tem que me respeitar. Pra você sair daqui, vai ter que ser de casaco. Ele não era casaco, era aquele pullover, se lembra? Bem aquele casaquinho de vovó, né? Você não ensinou que ele usar isso nunca, Eu realmente. falei, poxa, vamos lá, eu tenho que respeitar e eu quero sair. Vamos colocar esse negócio. Mas é daí, realmente. É daí. Você vê jovens na comunidade, não é apenas... Muita gente fala que é o lugar onde mora, o lugar onde vive. E não é isso. Comprovadamente não é. Eu conheço jovens que moram na comunidade perigosíssimas e que são pessoas inteligentíssimas, têm emprego, têm uma carreira, tem igreja, quer dizer, tem uma vida saudável. Não é o lugar onde vive. É realmente criação, não tem jeito. E aquilo, né, a gente vê esses dias, não sei se você ouviu, estava aquele comentário dos reis de camarote e tal. O rapaz que ele é considerado o rei do camarote na Europa, em Portugal, ele tem acho que é 18 anos, e ele deixou claro, parei de estudar os meus 16 anos, não dá mais no estudo, e vive essa vida, o rei do camarote, considerado como eles falam. Enquanto tá... Rei do camarote, tu viu um negócio desse? Dedé, fala aí, tem qual rei do camarote? Rei do camarote, rapaz, onde vamos parar? É o fim dos tempos, é o final, né? As pessoas não estão se dando conta disso, hein? Uma coisa é certa, eu tô salvo. Porque tá difícil, as pessoas precisam mais da igreja. Como é que tá o grupo jovem da igreja falando isso? Hoje em dia, assim, lá na igreja não tem muitos jovens. Mas como é que estão? Então, se você pegar hoje numa proporção, vamos generalizar, falando por Igreja da Graça, a Igreja da Graça, ela consegue de alguma forma envolver a juventude. Obviamente que em todo lugar a gente vai encontrar gente mais firmes e outras não, é o que a Bíblia diz. Mas, graças a Deus, no Ministério da Igreja da Graça, nós encontramos muitos jovens comprometidos. Encontramos aqueles que a gente precisa ficar no pé mesmo, como pai, mãe, e vamos ficar no pé até esse jovem ser um pouco mais maduro. Mas encontramos na maioria jovens comprometidos, estudando, como você fala. Quantos jovens moram em comunidade, mas são jovens de princípios, antes mesmo de conhecer o Evangelho. E às vezes, mesmo com os pais levando a vida completamente errada, eles têm iniciativa. Isso. É aí que esse jovem que apareceu lá na igreja às 7 A mãe faz tudo aquilo que a Bíblia apresenta como errado, mas a visão deles é a correta. E são eles que acabam dando aos pais o exemplo. São eles. Acaba sendo referencial de família. Muitos pais chegaram muitas vezes e falaram, poxa, pastor, eu tenho uma alegria desse meu filho aqui que faz a coisa certa. E ele não. Ele não. Olha, a atitude desses comerciantes de proibir o evento é discriminação? É discriminar quem pode ou quem não pode frequentar shopping? Não acredito que seja essa visão, não. Acho que é tudo dentro desse campo que nós estamos falando, de resguardar aquilo que eles têm como seu patrimônio. É verdade. Poxa, você não é barato investir em nada, principalmente numa loja em shopping. Quando eu perguntei como é que estão os grupos jovens de igreja e tal,
A falta de opção de entretenimento leva esses jovens a criar o rolezinho? Não, eu acredito ou é que rede não. social? Eu acredito que não, porque os jovens da igreja, vamos dizer assim, eles são participativos em rede social. Eu entrei no tal Facebook por causa deles, né? Eles jogam bola, eles vão para cinema, eles viajam, eles compram, eles vendem, eles têm uma vida completamente normal daquilo que nós falamos. Existem festas para eles irem, eles participam. Então, eu não acredito que, por exemplo, dentro da igreja, aquele que acaba se desviando, ele possa sinalizar porque é uma falta de opção. Eu hoje, dentro da igreja, eu não consigo falar assim, poxa, a concordar, não, pastor, eu acabei fazendo tal coisa porque a igreja não dá opção. Poxa, mas a igreja não tem que dar opção de lazer para ninguém. A igreja é uma casa de oração. A opção de lazer, por exemplo, eu fazia, era algo extra que nós praticávamos fora. E saímos, até hoje, pastor, vamos comer uma pizza, tal, traz a sua esposa. Poxa, coisa. Mas vamos aonde? Em tal lugar. Vamos embora. Por que não pode? Porque eu sou cristão, não entro ali? Ou porque eles vão me proibir porque eu sou cristão? Não, negativo, vamos embora, vamos cair dentro. Pizza, isso, aquilo, outro, uma vida normal. Só que a pessoa, quando ela não quer seguir um princípio da Bíblia, ela até inventa. Poxa, mas a igreja não me deu isso, não deu aquilo outro. O que você quer que eu faça com você? Eu fiz roda de samba, né? Eu fiz roda de samba. Lá na igreja de Madureira, era eu, o pastor Sandro, na época o pastor Júnior, Mira. Nós fazíamos roda de samba. Pegávamos as músicas evangélicas, jogávamos dentro do ritmo e o pau comia. Eu lembro que eu fiz criamos um evento lá com a juventude, Samba Churrasco com Jesus, foi lá no sítio da igreja, o torneio de futebol aqui, a churrasqueira preparada do lado, o pau comendo na carne, vamos embora, e à tarde nós tivemos lá o Jorginho Dom, que levou outra rapaziada, caímos pra dentro. Poxa, não é opção? Pra quem gosta de samba e tá dentro da igreja, aquilo ali, poxa, pode? Vambora, meu filho! Pode, mas é claro que pode. Sendo saudável, isso, num lugar bacana de se fazer, não perde nada, tem mais o que fazer. Bom, a gente vai para o intervalo, são 5h28, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta para para responder a pergunta dos ouvintes que já participaram com a gente, estão participando aqui. Debate da nossa família, Rádio Relógio, obrigado pela sua companhia. Você escuta a Rádio Relógio em 580M em todo o Rio e Grande Rio, na frequência 890M. Em Cantagalo e em 105,7 FM em Partido Alferes e região. Nós também estamos transmitindo através das ondas tropicais na frequência 4.905 kHz. Ouça a Rádio Relógio no Rio, em Cantagalo e Partido Alferes e toda a região. Rádio Relógio 580M, a toda hora com você. Chamado por Deus para pregar o Evangelho, inspirado pelo Senhor para escrever mensagens que edificam e compor músicas que falam sobre a comunhão com o Pai e a vitória pela fé. Graça Music apresenta o novo CD do missionário R.R. Soares, A Volta da Vitória. Nós vamos glória, Ele vem para mudar a nossa história. 12 músicas escritas pelo missionário R.R. Soares. Essas músicas no meu CD estão muito animadas, não é pra você ficar parado. Tem a música O Dilúvio, que é sucesso no Show da Fé. Essa vai inundar o seu coração só de coisa maravilhosa. E mais. Domingo eu vou orar, domingo eu vou. CD A Volta da Vitória, do missionário R.R. Soares. Já nas lojas ou pelo spovo.com.br. Lançamento Graça Music. O mundo precisa ser impactado. Descubra como causar esta transformação mudando o seu pensamento e conhecendo o futuro que Deus reservou para você. Graça Editorial apresenta Um Futuro Moldado por Deus, de Ron Phillips. Saiba encarar as mudanças e transformá-las em bênçãos para a sua vida. Um Futuro Moldado por Deus. Um livro para quem quer receber mais poder do Espírito Santo. Acesse spovo.com.br e adquira o seu.
seu. Você sabia que pode levar a palavra de Deus a várias famílias e ainda ganhar uma renda extra por isso? Quer saber como? Torne-se um consultor do catálogo do Shopping do Povo no seu lar. Você vai fazer parte de uma equipe que se preocupa em divulgar o Evangelho e terá uma renda extra para ajudar sua família. Não perca mais tempo. Ligue agora para o 0 operador 21 3094 5194 ou acesse o site catalogodopovo.com.br e confira todas as vantagens de trabalhar com produtos que podem mudar a vida das pessoas. Catálogo Shopping do Povo no seu lar, uma ferramenta poderosa para abençoar vidas. Quando há muitas coisas complicando a sua vida, sabe o que você deve fazer? Orar. Mas se não houver mais forças para clamar sozinho e precisar de apoio espiritual imediato, ligue agora mesmo para o telefone 21 3390 5501. SOS Oração da Igreja Internacional da Graça de Deus. 21 3390 5501. O telefone da oração da Igreja Internacional da Graça de Deus. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Debate da nossa família. No debate da nossa família, estamos falando sobre o rolezinho. Bom, para quem não sabe nem do que se trata, primeiro é útil saber o que significa o rolezinho, que é um termo que existe há muitos anos, principalmente no contexto da juventude urbana que mora em bairros periféricos. Dar um rolê, dependendo da situação, pode ser um rolê em São Paulo. No Rio de Janeiro a gente fala rolê. Fazer arte, namorar, fazer um assalto, ir a um baile. Há muita informação compactada nessa ideia de rolê, dependendo aí da situação. Independente de que seja o rolê, ele implica adotar um estado de espírito. Você sai para se atirar no mundo. O rolê é uma aventura. Tem que dar um frio na costela, aquele friozinho na barriga. Quer dizer, você sabe que vai, mas não sabe se volta. Quer dizer, é complicado um negócio desse. Agora eu te pergunto, eu, por exemplo, pastores que estão aqui no debate, pastor Tiago Pena, pastor Wallace Torquato, estamos aqui falando sobre o rolezinho há cerca de, no final dos anos 90. Eu lembro que eu trabalhava numa outra rádio, numa outra emissora, com o DJ Malboro. Fazia aquela coisa do funk, na época que o funk ainda tinha letra bacana, né? Tinha letra que falava que dizia alguma coisa. Então eu fazia isso. A gente inventou Maratona dos Shoppings. Era, assim, a gente ia pro shopping, eu como locutor, DJ Malboro, os MCs que lá estavam, e aí a gente ia no shopping, os ouvintes iam também, e a gente confraternizava e tal. Teve shopping que realmente ficou muito cheio, mas a gente lotava o shopping, ninguém fechava as portas. A gente ia para a praça de alimentação, todo mundo sentava, fazia o seu lanche, o shopping lotado, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, mas permaneciam ali, porque a gente não fazia bagunça nenhuma. Quer dizer, isso pode ser feito tranquilamente. A administração do shopping, uma vez lá do Rio Sul, chamou a gente e falou: bom, o que está acontecendo aqui? Porque vocês chegaram, vem todo mundo atrás de vocês. Não, nós trabalhamos na rádio e tal, DJ Malboro e tal, e a gente inventou Maratona dos Shoppings, mas é somente um passeio no shopping para os ouvintes conhecerem a gente e conhecerem os MCs e tal. Aí, não, tudo bem, a gente só quer saber para saber poder organizar e tudo e tal. Tudo transcorria na maior tranquilidade, na maior calma. É por isso que quando eu falo que a juventude de 30, 20 anos atrás está muito diferente do que a juventude de hoje, gente. Não tá? Não é assim? Há um senso de liberdade fora do comum. Eu faço o que eu quero e ponto final, né? Isso aí é perigoso, porque a gente sempre viveu dentro de regras. Eu faço o que eu quero até certo ponto. Se eu passar aquele ponto ali, a varinha da goiabeira do vovô vai arder na perna, irmão. Entendeu? Agora não. Infelizmente você pega isso, o número de adolescentes envolvidos em crime, porque sabe
que as leis acabam protegendo. Esses dias eu entrei ali na Vila do João, pegando um retorno ali, eu vi um garoto magrinho, franzino, pequenininho, devia ter 11 ou 12 anos, já com radinho na mão. Então, quer dizer, você pega hoje a juventude, devido a muitas circunstâncias, tendo um senso de liberdade fora do comum, naquele que eu faço e nada me acontece, seja dentro de casa, com as leis do meu pai e da minha mãe, ou seja lá fora, ou seja lá com as autoridades que estão sobre o Estado. Então está perigoso realmente, é muito perigoso, está difícil hoje, até para quem da classe jovem que quer ter uma vida saudável, até mesmo estar nesse rolezinho para se divertir, paquerar, brincar. Alguns de repente já param e pensam, não, mas ir para aquele negócio lá já está dando problema, então eu já não vou. Aí você começa a ter que procurar algum lugar para você ir. Já teve rolezinho desse aí que prometiam 500 mil pessoas e apareceram 15, 20. Muita gente já está começando a não querer mais. Já está ficando um pouco mal visto e muita gente já não está querendo participar. Mas aquilo que a gente está falando, está no intervalo, uma coisa vai puxando a outra. O jovem se reúne, começa a correria, e aí quando ele vê o comerciante abrir as portas, ele já... O próprio jovem já se sente discriminado e ameaçado também. E aí vira uma confusão generalizada dentro dos shoppings. A juventude de hoje se tornou algo inconsequente. Ela, um exemplo, como nós estávamos falando, ele se sente discriminado, então ele vai querer reagir. E muitas vezes a reação dele é algo discriminado pela sociedade, é algo que para muitos se torna um vandalismo, como estávamos falando. A polícia está agindo de forma exagerada com os jovens, e o rolezinho é um direito do jovem e deve continuar, ou ele deve ser proibido? Ele tem que ser administrado. Tem que ser administrado. Eu acho que é uma boa ideia, André. Não acho que é errado, não. Pode ser muito bem administrado. Como você acabou falando aí, que a própria administração de um shopping procurou para saber, para ajudar. Então o que vocês querem fazer? Não, porque eu também quero promover o meu shopping. Eu acho que é interessante esse movimento aqui, tendo um limite. Isso. Acho que se você trouxer, a gente consegue fazer alguma coisa melhor, papapá, mas calma aí. A partir daqui para frente, vocês não fazem. Porque aí eu vou proibir, eu vou até mandar fechar tudo mesmo. Então, se for organizado, eu não posso combinar numa rede social de levar 300 mil pessoas na tua casa, pastor Wallace. Eu não posso combinar. Ali é o teu espaço. Então eu tenho que respeitar aquele espaço do shopping, portanto, aquilo que a gente fala. Para você ir na casa do outro, você tem que pedir licença, né? Você vai lá no shopping, tem que estar autorizado. Conversa com a administração, senta lá, eu penso em fazer isso, acho que é interessante para a juventude, tal. Eu acho que isso é muito bom, poxa, legal, gostei. E vai e faz um negócio bem organizado, vai acontecer e vai deixar de ser uma modinha para ser um movimento. Só que a nossa juventude de hoje, ela não está disposta a cumprir regras, ela não tem limite. A juventude de hoje, a visão que se tem da juventude de hoje é o seguinte: não há limites e não há regra para eles, não há regras. Não há quem consiga dominar a juventude de hoje quando ela está decidida a fazer algo. Então aí entra a proibição, infelizmente ele vai ter que entrar. Bom, o Anderson Batista, de Maria da Graça, pergunta: é normal o jovem não querer andar em grupo? Meu filho é sempre muito sozinho, se tem um amigo, é muito, e eu me preocupo com isso. Isso pode ser normal do ponto de vista pessoal. Tem gente que já diria que é demônio, se torna uma pessoa introvertida. É a pessoa, de repente ela terá os seus amigos e tal, mas prefere ficar mais um pouco no seu canto. De repente ele vê que os amigos que o cercam, seja na escola ou na rua dele, são pessoas que ele acha que não servem para ele, que não prestam para andar com ele. É aquela visão. Mas ele vai acabar encontrando. Melhor sozinho do que mal acompanhado. É verdade. Você não está sozinho, não. Está com Deus. Isso aí você pode ficar tranquilo. Maria da Graça, pode procurar alguma igreja perto ali do MEC, vai ter uma galera boa para te receber lá. Bom, o Jairo Rosa pergunta o seguinte: proibir minha filha, ele diz o seguinte: proibir minha filha de participar desses encontros nos shoppings. Para mim, é coisa de vagabundo desocupado. Ela diz que eu estou errado, pois não há maldade nisso. Será que eu fiz errado? E aí, meu pastor Wallace? Acredito que sim, porque tudo aquilo que é proibido é mais instigante, é mais prazeroso. Vai querer fazer. Acredito que se ele mostrasse para ela os prós e os contras, conseguisse convencê-la a não querer,
aí nesse rolezinho seria bem mais É vantajoso. aquela instrução, ó, quando você for, leva uma identidade no bolso, né? Ó, lá tem uma saída em tal lugar, se ele se encontrar em tal lugar, você fica ali. Deixa o celular ligado. Isso. Orienta, porque o importante é o jovem perceber o que é. Ele vai decidir, não é bom e eu não quero mais Ele participar. mesmo vai descobrir que não é bom para ele. E o senhor falou uma palavra que o senhor falou no meio dessa frase toda aí, que é o mais importante de tudo. Oriente o seu filho. Você não tem que proibir, você tem que orientar. Porque ele não tem que ter medo de você, ele tem que ter respeito por você. Justamente. Teve um que mandou de Maria da Graça, qual é o nome do menino lá? Maria da Graça. Eu lembrei de um fato que pode acontecer e acontece. Uma senhora na igreja lá, pastor, vou trazer minha filha para conversar com o senhor, porque era o mesmo caso desse Anderson aí. Ela não quer amizade, ela não sai de casa, não faz nada. Aí eu fui conversar com a menina completamente descolada, batendo papo comigo, tranquila pra caramba. Pô, pastor, é que minha mãe quer me forçar a ser o que eu não sou. Ela quer que eu saia, que eu faça tudo. Quando eu começar também a fazer, ela vai me proibir. Então eu tenho o meu jeito de viver, de enxergar as coisas, e eu tô bem, pastor. Tenta explicar isso pra minha mãe. Eu falei, poxa, mãe, deixa a sua filha, ela é assim, bola pra frente, vai ter um momento que ela vai conhecer amigos e ela que precisa decidir qual é o seu ciclo. Não, esse aqui é gente boa, aquela ali não é, aquele ali eu posso ter um laço maior, esse aqui não. Não adianta o pai ficar obrigando, martelando, ou libera demais ou prende demais. Não pode ser extremo. Isso aí. Bom, o que acontece é o seguinte, o problema é que o movimento dos shoppings estão caindo em até 25% no dia desses rolezinhos. As pessoas já ficam sabendo, antes era na rede social, mas depois notícia, sabe como é que é, né? Se espalha rápido. E aí, a pessoa, eu, por exemplo, que já não vou levar minha família, então aquele shopping ali vai ter o rolezinho hoje, não vou. O shopping fica vazio, fica por conta deles, que não consomem, não compram, ficam lá fazendo bagunça. A Associação Brasileira de Lojistas em Shoppings estimou no dia 22 de janeiro que o movimento dos estabelecimentos em dias de rolezinho, encontro de jovens adolescentes organizados nas redes sociais, tem caído pelo menos 25%, afetando o faturamento das lojas. Mas aí ninguém aguenta, realmente. Em coletiva de imprensa, ele afirmou que os rolezinhos afetam a atividade do varejo, ressalvando, por outro lado, que as manifestações de junho do ano passado trouxeram muito mais prejuízo do que esses movimentos que acontecem hoje. Olha a diferença. O movimento, tudo aquilo que foi feito lá com o aumento de passagem de ônibus e tudo, que estavam reclamando que o gigante acordou, deu muito menos problema do que os rolezinhos dos adolescentes, rapaz. Pra você ver, né? E aí eu fico com uma pergunta, será então que os lojistas não estão com a razão? Se a partir do momento que você está dando prejuízo, gerando problemas, então o negócio não está legal. Porque se fosse algo bem organizado, certinho, com uma boa intenção, com a visão do movimento apenas de promover o bem-estar para a juventude, o lojista ia estar agradecendo, né? Assinando embaixo. Bom, veja aqui os perfis de dois adolescentes que frequentam esses rolezinhos. O praticante de Muay Thai, Vinícius Centurion, de 19 anos, cara, não é mais um menino. E a adolescente Érica Santana, que aos 14 anos sonha em ser uma psicóloga, tem um gosto comum. Eles frequentam os rolezinhos em shoppings e parques da Grande São Paulo e falaram ao G1 o que acontece nesses encontros. Roupas usadas, existe até a roupa própria para ir. Músicas preferidas, paqueras e suas opiniões sobre as liminares obtidas pelos shoppings para amarrar os encontros. Bom, Érica Cauane Santana, estudante no primeiro ano do ensino médio e mora no Jardim Novo Oriente, em São Paulo. Seu principal hobby é sair com os amigos, quase sempre em shopping, onde já participou de um rolezinho. Planeja cursar uma faculdade. Aí, a adolescente não tem namorado e foi ao rolezinho. Vinícius trabalha como ajudante geral em uma metalúrgica, mora em Jardim Munhoz, em Guarulhos, Grande São Paulo. Gosta de Muay Thai também, 3 vezes por semana, joga futebol, vai a bailes funks. Está sem namorada, aí eles dizem, a gente vai lá para poder azarar a menina, para poder arrumar uma namorada. Pô, não tem lugar para arrumar uma namorada, não? Roupa, aí tem negócio de roupa, tem a música que ouve, ou às vezes é funk e tal, mas enfim, eu acho que a música nisso aí não é nem tão importante não, cara. O importante é o seguinte, por que não fazer o rolezódromo
aí também já é demais, aí é você enjaular, né? Como fizeram um sambódromo pro samba e o camelódromo pro camelô, agora vamos fazer o rolezódromo também? Aí, mas os shoppings, a associação dos shoppings, querem que o Estado faça o rolezódromo. Você está querendo dar margem a mais problema. Você vai querer dar margem a mais problema. Aí você vai querer juntar realmente tudo e aí tudo vai ser uma confusão. Eles querem fazer uma bagunça organizada, é isso? Exatamente. Não existe, não há necessidade. Eu acredito muito na boa comunicação. Senta para conversar. Qual é o seu princípio, qual a sua vontade, a sua visão nesse movimento? Qual é a finalidade? Vamos fazer. Eu creio que vai me ajudar. Qual é o proprietário de um estabelecimento que não quer um movimento ali? Poxa, imagina só, vai atrair, vai colocar gente ali na minha porta, tal, vai favorecer. Quando eu fiz ali o primeiro samba e churrasco com Jesus, eu falei, poxa, foi ali no Tem Tudo, na praça de alimentação atrás da igreja, eu falei, só não tem dinheiro pro churrasco. Mas o instrumento e o som nós temos. Eu fui ali no restaurante, 2 restaurantes, falei ali numa lanchonete e combinei com eles. Eu atrairia naquele momento pessoas que gastariam comprando e naquele horário eles estariam fechados. Eles abriram porque o evento que eu fiz atraiu gente. Eu sentei com todo mundo, eu conversei com todo mundo, eu bati um papo com todo mundo. Não, pastor, beleza, porque esse horário aí eu fecho, se ficar aberto eu vendo uma coxinha, eu vendo um refrigerante e só gasto mais do que consigo ter. Então, nós aceitamos. Eles, então, para os convidados, cederam a comida, o churrasco, uma pizza, e a galera que participou, que foi da igreja, consumiu lá com eles pagando. Então, quer dizer, comunica, conversa, bate um papo. Não precisa excluir para lá e nem para cá. E se esse movimento for bem organizado, essa modinha, como dizem, for bem organizado, isso vai gerar interesse em outras pessoas em conhecê-los. Querendo ou não, se for bem organizado, for algo, tiver uma finalidade coerente, vai gerar em outras pessoas o interesse em conhecer. Não, que é esse pessoal do movimento Rolezinho, eu vou querer saber, eu vou querer ver o que eles fazem. E sendo bem organizado e bem visto também pelos lojistas, irá dar um retorno a eles também. André, a Bíblia diz que o culto na igreja tem que ter ordem e decência. O culto, Deus ele preza na casa dele uma ordem. Então, se eu chego numa igreja onde eu não vejo organização, eu posso dizer, poxa, acho que Deus não está se alegrando muito com isso aqui não. É uma bagunça para lá, é gente falando junto com o pastor, é uma bagunça, o louvor que não funciona direito, o pastor que não faz... Opa, o negócio não está organizado. Eu quero ir no banheiro, a porta está fechada, não está acontecendo. Então, para qualquer coisa precisa existir uma ordem, até porque estamos debaixo de leis. A gente não pode fazer o que a gente quer. Nós temos que fazer a nossa parte. Isso. Você não pode jogar um papel no chão, você falar, a rua está suja mesmo, vai jogar um papel no chão. Então, você não pode fazer isso. Você tem que fazer, se cada um fizer a sua parte, se cada um pegar da sua vida 5% para fazer o bem, para ir à igreja, pronto, já melhora bastante, né? Melhora, né? E aquilo, André, pastor, a lei da proibição, como a gente está falando, ela não funciona muito. A conscientização para os jovens, acredito que iria dar muito mais retorno nesses movimentos, nessas modinhas, do que propriamente a lei da proibição, fecha tudo, vai todo mundo embora. Acredito que a conscientização seria bem melhor. Para conscientizar, você pensa em educação, e o governo não quer te educar, né? Aí entramos para outra. É mais fácil você falar não e sair. Eu até comentei esses dias. Você discipular uma coisa, adestrar é outra. É verdade. A gente vai para o intervalo e voltamos já. Debate da nossa família. A nossa TV se preocupa com a sua família. Ouça este depoimento. Eu tinha assim muita depressão, solidão, nada me preenchia. Até inclusive os canais de TV que eu procurava assistir, nada me preenchia, nada edificava. O que me preenchia era a palavra, sempre foi a palavra do Senhor Jesus. Eu
queria estar o tempo todo fazendo a obra do Senhor Jesus. Meu pai não aceitava de eu ter a Nossa TV e meu desejo era ter a Nossa TV. Foi quando eu mudei, né, de residência, então 1 ano e 3 meses, né, que eu estava faz uns 2 meses, né, que eu pedi a Nossa TV e até aí tudo mudou. Eu deito e levanto com uma palavra, com louvor, que eu alvo o Senhor Jesus e a Nossa TV tem tudo que é de bom, é tudo que a pessoa, uma família precisa. Então eu sinto o próprio reino, o próprio Senhor Jesus na minha casa. Assine agora mesmo a Nossa TV e tenha em sua casa conteúdo selecionado pelo missionário R.R. Soares para toda a sua família. Pacotes a partir de R$ 44,97. No Rio de Janeiro, ligue para 3265-5000 ou acesse nosatv.tv.br. Nossa TV Brasileira. Referência internacional em louvor e adoração. Nosso foco é Deus. Nosso caminho é Jesus. Pastor Antônio Cirilo, CD Canções da Eternidade, com a participação de David Keelan. Aquece o meu coração, aquece o meu E Lívia Soares. Seu Espírito Santo. Em breve nas lojas. Lançamento Graça Music. Um novo conceito de adoração para você. Um possível acordo de paz no Oriente Médio promete unificar o mundo. Onde estão as bombas? O caos se instala nos Estados Unidos. A paz nunca esteve tão ameaçada. Será que o fim do mundo está chegando? Prepare-se, o prenúncio do Armagedon já começou. Graça Filmes apresenta Montagem Regressiva. Já nas lojas ou pelo spovo.com.br. Todos sonham com uma família feliz, unida e abençoada. Agora é a sua vez de realizar este sonho. Quarta-feira, em nossa sede, o shopping tem tudo em Madureira, às 9, 14 e às 19 horas. Com o pastor Rogério Constantino. Receba gratuitamente uma fronha consagrada. Vamos determinar a família dos seus sonhos. Igreja Internacional da Graça de Deus. A porta que Deus abriu para te ajudar. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Debate da nossa família. Esse é o debate da nossa família, falando sobre rolezinho, sobre se é modinha ou movimento. Muito bem. Pastor Tiago Pena, da Igreja Internacional da Graça de Deus, da Ilha do Governador, Tauá. Né? Isso aí. E pastor Wallace Torquato, da Igreja da Graça de Campos Elíseos. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui para Lúcia Gonçalves de Moraes e também para Suzana Curitiba. Estão vindo o debate da nossa família e entraram aqui no Facebook e responderam aqui. Que tal fazer um rolezinho, por exemplo, na igreja, se juntar para poder... Normalmente eu vi muitos jovens que tocam no instrumento. Ou se junta, faz um showzinho bacana, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, quando eu era criança, e por tempo agora, né? Isso aí, ainda agora. Há poucos dias. Minha irmã fazia teatrinho em casa, rapaz. Botava aquele pano e tal, chamava uns vizinhos, ia tudo lá. E aí fazia pecinha de teatro com as amigas e tal. Pô, tão tranquilo. A gente não pode também comparar o que era e o que é. Está tão difícil hoje. Mas, por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos. O meu filho, qualquer tipo de confusão de alguém falando mais alto, ele já, ele já chega perto de mim, já segura na minha mão. Faz parte da criação. Faz parte da criação. Eu fui criado assim e é isso que eu vou passar para os meus filhos. Tem que ser. Eu também tenho um menino de 10 anos, João Vitor, meu primogênito, amor da minha vida. E a atenção toda é essa. Sentando, conversando,
tem pais que tem aquele princípio, né? Não é garoto, deixa, tem que ser mesmo. Ah, não, filho, é isso. Volta e meia, ó, papai vai conversar contigo tal dia. Porque isso aí, até porque a imprensa vai massificando, e isso aí desperta curiosidade. A imprensa também ajuda e prejudica. Infelizmente. Então você pega, tem que colocar do lado, sentar, explicar o que é. E aí ainda bem que eles têm essa curiosidade. Pai, o que é isso? Para que serve? E você senta, você conversa, bate um papo. É importante. Eu expliquei na igreja esses dias. Lá no zoológico está escrito assim: não se aproxime da jaula, porque tem um perigo. Eles avisaram. Se você quiser se aproximar, a responsabilidade então é tua. Mas calma aí, o zoológico também vai ter que se responsabilizar pelo teu erro. Porque, querendo ou não, quando eu entro aí, eles precisam guardar pela minha segurança e integridade. Mas eles me avisaram. Então, assim, dos dois lados, como você falou, dos dois lados. O governo tem a sua responsabilidade, quem está encabeçando esses movimentos aqui, e a família também tem o seu compromisso enorme. Verdade. Bom, está chegando o final do debate da nossa família. Espero que tenha sido esclarecedor o nosso debate de hoje. Tem muita, ainda vai dar muita história ainda. Como diz, tem pano para manga. Que tal, por exemplo, fazer um rolezinho num Hemorrio? Quiser fazer um rolezinho com o pessoal da sua escola, para ir no shopping mesmo, mas na praça de alimentação, para poder lanchar e depois ir no cinema. Que tal fazer um rolezinho na igreja aos domingos, que é o dia que a família vai à igreja? Você não precisa passar o dia na igreja não, meu amigo. Assiste um culto e vai embora. Assiste um culto. Eu tenho certeza que se você for no culto da Igreja da Graça, você vai sair leve. Tranquilo. Mas se quiser ficar o dia inteiro, tem bastante serviço lá. Pastor Tiago Pena, vamos dar um rolezinho, então aproveita para convidar o povo para dar um rolezinho lá na sua igreja? Beleza. Amanhã eu estarei o dia inteiro, 8, 2 e 7, sexta-feira mesmo horário. Vamos falar de quinta, sexta, estamos falando de dia assim? Por causa da reprise do sábado. Ah, pô, beleza. Vamos lá então. O pessoal que está também nos ouvindo no sábado, todo dia, 7 horas da noite, a gente sempre faz todo dia, 7 horas da noite tem culto. Mas vamos lá, segunda-feira 7, terça-feira 7, quarta 8, 2 e 7, quinta 7 horas da noite, aí vem sexta-feira 8, 2 e 7, domingo 8 e 19 horas. Avenida Paranapuã, 1415, no bairro do Tauá, na Ilha do Governador, em frente ao Mercado Mundial. A gente ainda faz um merchandising ainda. E se a pessoa quiser ligar para conversar com o pastor também, fora de horário de reunião, também pode? À vontade, 3363-2261, 3363-2261, pode ligar, vamos bater um papo, vamos conversar, até falo lá na igreja, que se me avisar com antecedência, eu faço até um café. Maravilha, que beleza. Vou lá, hein? Vamos lá pra gente conversar então. Show de bola. Tomar o seu café, pra ver se sabe fazer café mesmo. Arrebenta. Obrigado, pastor Tiago Pena. Valeu, André. Obrigado a você. Pastor Wallace, Igreja da Graça de Campos Elíseos, convida o povo. Exatamente. Se você quiser fazer um rolezinho, um movimento lá na Igreja da Graça Campos Elíseos. À vontade, né? À vontade. Está autorizado. Está autorizado. Sem bagunça. Sem bagunça. O espaço está aberto para todo o povo de Campos Elíseos e Redondeza. Nós estamos lá de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, 3 da tarde e às 7 horas da noite. E no domingo, 8 da manhã e 7 horas da noite. E os jovens, sábado, 7 horas da noite, tem lá um rolezinho lá com a juventude da Igreja da Graça. Maravilha. Pastor Tiago Pena, pastor Wallace Torquato, um abraço para vocês e até a próxima, né? Porque o Flávio Sena está de volta das férias aí nessa semana e a gente se encontra por aí. Show de bola. Tá bom? Debate da nossa família fica por aqui e a gente volta com o debate breve. Fique ligado no relógio, há 64 anos, a toda hora com você. A nossa família.